Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Heloísa Raniers Viana, que é médica nefrologista. A doutora Heloísa é professora da nefrologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, preceptora da residência na mesma instituição, nefrologista clínica aí na área de transplante renal da Rede Mater Dei de Saúdes, em Belo Horizonte, responsável técnica pelo serviço de hemodiálise da unidade Betim Contagem da Rede Mater Dei e coordenadora do núcleo de transplantes de coração e pulmão do MG Transplantes. Então, Heloísa, bem-vinda, obrigado pela disponibilidade. E a ideia é conversar com você a respeito da pielonefrite. Que ótimo, excelente tema. Agradeço aqui a oportunidade também. Então, para começar, queria que você me falasse o que é a pielonefrite, por que ela acontece. Ok. A princípio, nós temos dois tipos, né? Duas formas de apresentação da infecção urinária. Ela pode ser aquela infecção mais simples, quando ela acomete só a bexiga, então seriam as cistites. E quando a gente tem uma infecção urinária complicada, já com sintomas assim, sistêmicos, essa é a pielonefrite. Normalmente ela ocorre com continuidade mesmo de uma cistite não tratada, e a apresentação clínica dela é um pouco mais florida. A pessoa apresenta-se toxemiada, prostrada, com calafrios, febre. É muito comum, né, a dor lombar, que pode ser uni ou bilateral, pode acontecer de identificarmos sangue na urina. Então, essa é a apresentação clínica da pielonefrite, e ela acontece geralmente nessa circunstância. Ótimo, então ela é, na verdade, uma menor parte dos casos de infecção urinária, né? A maior parte delas são infecções simples e que não vão trazer todo esse quadro mais sistêmico, né? Isso, E felizmente, né? Porque ela tem um cunho, um potencial de gravidade muito grande. O paciente pode fazer quadros sépticos, demandar internação, né? Em alguma parcela dos pacientes. Elas trazem, né, elas podem trazer repercussões muito graves aí para o paciente. Elas realmente são em menor incidência. legal, a gente vai discutir isso, mas por que uma pessoa desenvolve a pielonefrite? Porque, vamos dizer, a grande maioria das pessoas vão ter infecções simples, comuns, quer dizer, existem fatores de risco que facilitam essa infecção que está ali contida na bexiga subir para o rim? Sim, existem sim. Pessoas normais mesmo que têm cistites, se elas não tratam no momento adequado a infecção urinária, aquela infecção ela pode se complicar com uma pielonefrite. Então, uma infecção urinária baixa não tratada, ela pode evoluir para uma pielonefrite. Mas existem situações especiais, né? A gente considera os fatores de risco que facilita isso. Mulher, pessoas que tenham má formação do trato urinário, principalmente com histórico já de refluxo vésico-ureteral, diabéticos, pacientes imunossuprimidos, né, transplantados, por exemplo, são imunossuprimidos pelo uso de medicações imunossupressoras, têm uma incidência maior, uma facilidade maior para ter infecção, pessoas que usam dispositivos, né, como sonda vesical de demora, pacientes que têm obstrução do trato urinário, seja por hiperplasia de próstata ou por alguma complicação de cálculo renal. O próprio cálculo renal, quando ele é colonizado, ele pode facilitar as pielonefrites. Então, existem essas situações que favorecem. Ótimo. Agora, esse quadro, né, de queixa urinária, de, vamos dizer, um quadro mais sistêmico de febre, de mal-estar, de dor lombar, a gente tem que pensar em outros diagnósticos também, não é só pela nefrite, né? Como é que você vai fazer a investigação desse paciente com suspeita de pielonefrite? A grande maioria das vezes, esses pacientes, eles têm uma clínica ali irritativa do trato urinário baixo. Eles começam com ardência para urinar, aumento da frequência miccional. E agora o quadro da pielonefrite, ele costuma ser muito clássico, porque além da febre desses sintomas urinários, que acontece na grande maioria das pessoas, a apresentação clínica vem com, às vezes, né, com o sangue na urina, aquele sangue vivo, perceptível, e dor lombar. Então, assim, o próprio exame físico do paciente, né, aquela dor lombar, aquela punho-percussão lateral positiva, ela levanta realmente a suspeita por esse quadro. Tá, mas as pessoas abrem o quadro com essa queixa de dor lombar, principalmente dor em flanco, né? Ou normalmente isso já é um quadro mais, vamos dizer, já começou aquele quadro prévio de
febre, de mal-estar, de dor para urinar e tudo isso. A apresentação clínica das pessoas ela é muito variável, mas na grande maioria das vezes é isso mesmo que a gente vê. Já o calafrio, a febre e a dor. É muito Ou, típico, né, realmente, de ter a dor. ou Essa dor seja, acontece pela inflamação mesmo renal. Como ele está acometido ali pela bactéria, é uma infecção bacteriana, a inflamação local faz aquele rim realmente, aquele órgão inchar, distender, e a distensão do órgão, né, fazendo a distensão de uma membrana que envolve esse rim, que é a face digerota, que causa a dor. Então, o fato do paciente ter dor acompanhado dessa febre, da prostração, realmente já é um indício muito significativo de que seja uma pielonefrite. legal. E aí você colocou como fatores de risco a diabetes, alguma outras situações, e um dos motivos para isso é que são doenças em que às vezes esses sintomas são menos exacerbados, né? Então, o diabético muitas vezes ele tem uma infecção urinária e não tem grandes queixas relacionadas a ela, né? Como é que você pensa nesses quadros, onde de fato, eventualmente, você tem uma pielonefrite, mas que não é assim tão sintomática? Uhum. Normalmente a gente costuma ver os sintomas não tão clássicos da pielonefrite, mas na população idosa. Idoso, às vezes, ele abre o quadro de uma infecção de uma maneira não tão típica. Às vezes, nesses pacientes, o que a gente vê é uma alteração de comportamento, confusão mental. Isso é muito típico do idoso. Mas até no diabético, a apresentação clínica costuma ser a clássica mesmo da pielonefrite. Legal. E o diagnóstico, você faz isso, exame de. Bom, primeiro, basicamente você vai pensar em exames de urina e exame de imagem, né? Ah, Isso. no exame de urina, o que te chama atenção para isso? É diferente o exame de urina da pielonefrite de uma infecção urinária comum? Não, o achado do exame de urina costuma realmente ser o mesmo. O sedimento urinário ele é muito florido. Às vezes as pessoas não valorizam o bom exame de urina, né? Mas o exame de urina bem coletado, bem feito, ele traz muita informação para o nefrologista. É visto perda de proteína, perda de sangue, principalmente células inflamatórias, né, piócitos, então tem piúria, nitrito positivo, leucociterases positivo, existem marcadores no exame de urina que chamam atenção para o diagnóstico. O GRAM, a gente já consegue identificar, né, o germe ali de imediato, a gente não precisa da urocultura, que é o exame mais específico e sensível que vai identificar qual que é o germe causador da infecção, mas que tem um tempo, né, para ser liberado, mas o próprio GRAM, ele já mostra para a gente essas bactérias e aí a gente confirma ali naquele exame de que se trata de uma infecção urinária. Agora, nesse caso de pielonefrite, a urocultura é mandatória, diferente das cistites, né? Porque identificarmos o germe para ter uma ideia posterior de se o tratamento está sendo adequado, ele é muito importante. Porque na grande maioria das vezes, com o tratamento, o paciente evolui bem, mas pode acontecer de existirem os casos de pielonefrite complicada, e pode acontecer também aqueles pacientes que não evoluem tão bem, e aí a gente precisa, né, de ter a identificação exata do germe que está causando aquilo. Porque às vezes não é um problema estrutural, uma obstrução, a formação de um abscesso que é a complicação. Às vezes a complicação é que o tratamento, né, o antibiótico indicado, prescrito inicialmente, não é o mais adequado. Ele não tem a capacidade de combater aquela infecção. E a gente vai saber disso através da urocultura. Legal. Vamos lá. Nas infecções baixas isso também pode acontecer, mas talvez como é um quadro que talvez não tenha aquela urgência de tratamento, se você não estiver respondendo, você vai tendo outras abordagens posteriores. Seria basicamente isso. Exatamente. Tá. Os principais protocolos atuais, eles não consideram, né, a obrigatoriedade de se fazer urocultura para tratar uma cistite. Inclusive, em mulher jovem, idade reprodutiva e sexualmente ativa, a clínica mesmo de cistite já favorece o tratamento, sem cultura, sem nada. Porque a probabilidade de se tratar de uma infecção é muito grande e porque os antibióticos, né, o recurso de tratamento que a gente tem hoje em dia, realmente costuma tratar essas infecções. Quando o paciente não evolui ali com uma resposta rápida, né, igual a gente espera, que a gente parte para a urocultura para poder fazer um tratamento direcionado. Mas isso é diferente da pielonefrite. A pielonefrite exige, sim, a realização dos exames. Legal. E exames de imagem? Nossa, exame de imagem também é muito importante. Algumas vezes, isso é raro, tá? Mas algumas vezes a gente não identifica a bactéria na urina. Mas o exame de imagem, ele mostra ali pra gente uma alteração renal,
um edema ali da gordura que envolve o rim, né? Existem achados específicos, típicos do exame de imagem que mostram isso pra gente. Seja no ultrassom, mas principalmente na tomografia. E no caso das pielonefrites, o exame de imagem é importante para a gente excluir também possíveis fatores de complicação. A obstrução com a retenção urinária no rim, que a gente chama de hidronefrose, a presença de cálculo, né? Às vezes já a identificação ali de um ponto que sinaliza para a gente a presença de um abscesso. Então, é importante, muitas das vezes, né, para o diagnóstico, mas também para a gente identificar algum fator de risco para complicação, ou mesmo a pielonefrite já complicada. A Ótimo, abordagem muda. ótimo, a gente vai conversar disso logo, logo. E, bom, e aí o tratamento. Bom, o tratamento no primeiro momento, com antimicrobianos, com antibiótico, porque a infecção é bacteriana, né? Então a gente precisa de dar um antibiótico para o paciente no curto espaço de tempo, iniciar um tratamento rápido e terapia de suporte, hidratação, repouso, antitérmicos, analgésico para dor, né? E assim, em algumas situações, a pielonefrite ela vai demandar internação. Às vezes a internação ela vem no segundo momento, quando o paciente ele não está evoluindo com uma melhora com o tratamento em casa, né, domiciliar, mas às vezes, já na chegada, já na avaliação em pronto atendimento ou em consultório, esse paciente ele já tem critérios de internação. Pacientes que estão muito toxemiados com vômitos, que a gente está vendo que ele não vai dar conta de fazer um tratamento em casa, ele exige hospitalização. Pacientes que tenham complicação obstrutiva no exame de imagem, ele vai precisar de uma abordagem de derivação, então ele vai precisar de internação. Se o paciente ele tiver clínica de sepse, né, que é uma infecção mais grave, aumento de frequência cardíaca de forma exacerbada, queda de pressão, esse paciente ele já precisa de ser hospitalizado. Aí a abordagem realmente ela é diferente para esse paciente. Ótimo, então assim, acho que tudo isso que você mostrou até agora realmente mostra que é uma infecção que é muito mais grave do que as infecções comuns, embora a maioria responda bem, existem as complicações. E as complicações, a gente vai falar tanto clínica, no caso, uma sepse, algum risco de uma infecção mais disseminada, como as complicações associadas à função renal também. Isso, exatamente. Exatamente. Tá. E a função renal você vai precisar avaliar toda vez que tiver um paciente com pielonefrite. É desejável. É desejável. Às vezes o paciente ele já chega numa condição tão ruim que aquilo ali já foi suficiente para causar um aumento de creatinina, que é o principal marcador que a gente usa no dia a dia para avaliar a função renal. E com o tempo de tratamento, a gente espera que essa função renal volte para o normal, para o basal dela. Então, acompanhar a função renal é importante, sim. Legal. E tudo funcionando bem, quanto tempo de tratamento, quando que a pessoa pode se dizer que está o problema resolvido ali? Olha, a gente hoje em dia temos uma tendência, né, de até pneumonia, outras infecções, a gente fazer um tratamento mais curto. A tendência hoje é da gente expor o paciente ao antimicrobiano, ao antibiótico por menos tempo. A pielonefrite, o tempo mínimo de tratamento são 7 dias. Às vezes, a depender da condição do paciente, se tem algum fator de complicação ou não, a gente estende isso para 10 a 14 dias. Mas é muito comum daqueles pacientes que demandam hospitalização, a gente iniciar um tratamento antibiótico com antibiótico venoso, ele apresenta uma resposta satisfatória, estabelece ali já a condição clínica dele, ele tem condições de alta e a gente continua aquele tratamento em casa, né, que é o tratamento ambulatorial que a gente chama. Mas o tratamento de pielonefrite, ele exige que seja estendido. Existem situações especiais, por exemplo, como na população transplantada, que não tem como a gente fazer um tratamento mais curto. São 14 dias e não tem conversa. Podendo ainda existir os casos, a gente tem que estender isso para 21, 28 dias, quando a gente identifica uma pielonefrite histológica no enxerto renal, sabe? Mas são situações específicas, mas só para trazer a informação de que o tempo de exposição ao tratamento realmente ele pode ser variável. Legal. Mas mínimo de 7 dias, mínimo de 7 dias. Legal. Então vamos pegar esse paciente um pouco mais idoso que já veio com aquela queixa urinária, não deu tanta atenção, evoluiu com um quadro típico aí de uma pielonefrite, com um quadro de febre, de
sistêmicos, dor lombar, e começou o antibiótico. Fez os exames, começou o antibiótico. Em quanto tempo você espera que melhore esse quadro agudo? Quando que você vai olhar e falar, olha, ele não está respondendo bem? A expectativa é de que com 48 horas de antibiótico o paciente já esteja bem, sabe? Já esteja assim, sinalizando melhor. Inclusive aqueles que o profissional de saúde, médico, né, opta por fazer um tratamento ambulatorial, normalmente é esse prazo que a gente dá para o paciente. A gente orienta, olha, em 48 horas, se não estiver observando melhora, precisa de voltar para uma reavaliação. Às vezes a gente até pede já para voltar independente disso, né? Porque às vezes não, muitas vezes os olhos do profissional ele é um pouco diferente. Às vezes a pessoa acha que ela está melhorando e aí o médico vai ver que na verdade não está. Mas assim, a princípio, 48 horas de exposição ao antibiótico, o paciente já precisa estar sinalizando realmente melhor. Legal. Bom, e aí a gente parte para um outro grupo de pacientes que eventualmente vai desenvolver esses quadros de pielonefrite de forma persistente ou principalmente de forma recorrente, em que ele tem um quadro, melhora, daqui a pouco volta a desenvolver a pielonefrite. Por que é que isso acontece? O que, que você vai pensar de diferente nessas situações? Aquela paciente que já teve ali 2, 3, e começa a ter isso de forma repetitiva. Uhum. Olha, a principal falência de tratamento, por vezes, é a não adesão ao tratamento. Às vezes o paciente ele não toma o antibiótico da forma como foi prescrito. O antibiótico ele tem que ser iniciado, não pode ser descontinuado e ele precisa ser finalizado. Mas tirando essas situações de não adesão e tirando também as situações que o tratamento não foi direcionado para a bactéria, a gente tem que pensar em fatores de risco, na grande maioria das vezes estruturais, que favorecem essas infecções de repetição. Obstrução do trato urinário costuma realmente causar muito isso, né? Em homem é muito comum a hiperplasia de próstata, causando ali uma retenção urinária na bexiga, aquela urina ela vai refluir pelo ureter, acumula nos rins, aquilo é um fator, né, de risco mantido para a pielonefrite. E cálculo, a calculose renal, né, a litíase, ela também tem esse poder, a depender do tamanho do cálculo, a depender se esse cálculo já está colonizado pela bactéria ou não, porque às vezes a gente trata uma infecção, o paciente melhora. Mas se o cálculo está colonizado, aquele ali é um fator mantenedor também de outras infecções. Então, a gente observa que os pacientes, muitas das vezes, têm essas infecções de repetição e pielonefrite também de repetição nesse contexto. Uma coisa que é muito negligenciada e as pessoas não costumam valorizar muito também é disfunção de bexiga. A disfunção vesical, ela, por vezes, não é percebida, não é diagnosticada, e isso também favorece muito a infecção. Tem as bexigas hipotônicas, então aquilo ali causa uma dilatação muito grande da bexiga, com acúmulo de urina, aquilo ali é meio de cultura para bactéria e fica favorecendo as infecções, e quando a pessoa já tem uma propensão à pielonefrite, a pielonefrite também, né? Bexiga neurogênica, comum também em paciente diabético, isso tudo, a disfunção vesical também, ela pode favorecer esses quadros recorrentes. Legal. Bom, só para deixar claro aqui, quando você fala que colonização do cálculo, o que acontece é que o cálculo ele não é irrigado, né? Então, muitas vezes você entra com antibiótico, o antibiótico não vai agir sobre aquelas bactérias que estão no cálculo. Então, ela vai agir para melhorar o rim como um todo. A paciente melhora, só que como continua tendo bactérias ali em volta daquele cálculo, daquela pedra no rim, depois que parou o antibiótico, aquilo lá volta a se espalhar. Então, começa a ter esses quadros repetitivos, né? Isso, a ideia é essa mesmo, é isso mesmo. Legal. E Forma-se aí, ali, é um biofilme, né? A bactéria vai, se aloja ali, fica ali, é difícil tirar, é difícil erradicar, né? tá, e Aquela aí o que bactéria. muda nessas situações, o primeiro ponto é que você tem que tratar a causa do problema. Então, por exemplo, você tem uma pedra que está colonizada, você vai ter que remover aquilo. Se você tem uma hiperplasia prostática, eventualmente você vai ter que tratar aquilo, e tem situações em que eventualmente você não vai conseguir ter um tratamento específico também. Exatamente. É isso mesmo. Tá. Mas na grande maioria das vezes a gente consegue fazer alguma coisa, sabe, em relação a essas questões estruturais. Ou seja, tratar a Inclusive é causa, né? desejável, às vezes o paciente fica insistindo ali só em antibiótico e não é o caminho. O caminho é realmente
tentar, né, uma intervenção efetiva no fator que está predispondo aquele paciente a ter tanta infecção. E com pielonefrite, né? Legal. Bom, e aí esse paciente que começa a ter infecções, pielonefrite de repetição, ou seja, você está tendo uma infecção que você já mostrou como ela é muito mais grave, e essas infecções que têm uma gravidade maior estão acontecendo de formas repetitivas, então o risco de complicações também aumenta bastante, né? Isso. Principalmente em relação à função renal, quais seriam essas consequências da pielonefrite crônica? Todo processo infeccioso renal, ele tem o poder de trazer uma inflamação que vai gerar uma fibrose no rim. E fibrose, ela não é reversível. Nós vamos formando cicatrizes no rim. E essas cicatrizes, a médio e longo prazo, vão trazendo prejuízo em função renal. A pessoa começa a perder função em função disso. E aí, assim, aquela creatinina, né, que é o exame que a gente usa como marcador de função renal, que às vezes era normal, ele começa a se elevar, sinalizando para a gente que já tem um dano estrutural, cicatricial nesse órgão e que está acontecendo em decorrência das infecções. É claro que isso exige um tempo para acontecer, mas se acontece de forma repetitiva, é um cuidado que a gente precisa de ter, né? E aí o paciente, além das infecções, que já é uma condição muito ruim, porque aumenta o risco de internação, pode ter uma complicação grave, né, gerando às vezes internação até em CTI. Então, assim, acaba que isso também, além de ser uma condição ruim, pode trazer um prejuízo de médio e longo prazo do ponto de vista de função para o paciente. Ele pode sim tornar-se um paciente portador de doença renal crônica, porque ele teve, né, e tem pielonefrites de repetição. E principalmente quando ele evolui, né, com uma pionefrose crônica, que a gente chama, com comprometimento, assim, estrutural mesmo, de cicatriz em função dessas infecções recorrentes. Legal, bom, então assim, só para acho que esclarecer um pouco mais aqui, na verdade assim, a gente tem dois rins, cada pessoa tem dois rins, e inclusive tem pessoas que vivem muito bem com um dos rins, né? Isso por quê? Porque a capacidade do rim é muito maior do que a exigência que ele tem de fato, considerando os dois rins saudáveis, né? Mas à medida em que vai tendo essas infecções, essas fibroses, elas não é que acontece uma fibrose de uma hora para outra, ela vai formando áreas de fibrose e aquela função renal vai diminuindo até que chega um ponto que isso se torna um problema, né? E aí, Isso pode acontecer. uma coisa que é importante nisso é entender que um pouco o funcionamento de todo o trato urinário, porque em algumas situações, esses fatores de risco que você citou, vão favorecer a pielonefrite em um dos rins, né? Porque é uma coisa que está naquele sistema que só aquele rim está, de fato, sob risco. E existem outras situações em que ambos os rins podem estar sob risco maior e tem esses quadros repetitivos. Como é que você diferencia isso? Quer dizer, quando você tem um rim que tem tido problema e quando os dois rins acaba sendo envolvido por esses quadros de pielonefrite. Uhum. Esses casos mais graves, que têm esse comprometimento crônico, né, de pielonefrite de repetição, por vezes a pessoa tem ali uma alteração estrutural. Se é da bexiga, se a complicação é baixa, então acaba que a probabilidade de eu ter o comprometimento dos dois rins bilateral ela é maior. Os pacientes com má formação do trato urinário também, principalmente com refluxo, acometem a princípio os dois rins. Agora vai depender também do grau de refluxo. Às vezes um órgão vai ser acometido um pouco mais do que o outro, mas ambos a princípio podem ter problemas também. Duplicidade, né, ali do rim, do trato urinário, às vezes o paciente tem uma unidade superior, inferior, isso pode favorecer também o comprometimento dos rins. Uma coisa que favorece muito isso também realmente é o cálculo. O cálculo é muito incidente, é muito comum na população geral. Se a pessoa tem ali uma alteração metabólica que favoreça a formação desses cálculos com pedra, né, bilateral, então o comprometimento também da pielonefrite, às vezes vai ser num rim a infecção, às vezes no outro, mas a médio e longo prazo a gente vai ver ali o comprometimento dos dois rins. Mas geralmente os pacientes têm esse pano de fundo, sabe? Essa alteração estrutural. Uma disfunção da bexiga, uma malformação do trato urinário,
ou essa doença, né, litiásica renal exuberante, causando a formação desses cálculos nos dois rins e com isso também trazendo um prejuízo, né, de fungo infeccioso também nos dois rins. Ótimo. Mas pensando em função renal, quando você tem, claro, você tem que tratar os dois casos, é importante tratar porque é uma infecção que tem uma gravidade, né? Mas quando você tem um dos rins acometidos, a preocupação é um pouco menor porque a gente sabe que essa função renal que é perdida, o outro lado está preservado e vai funcionar. Não que você queira perder de um lado, mas a gente sabe que a gente tem uma segurança ali do outro lado que no caso desses acometimentos bilaterais não tem, né? Você aborda de É, forma diferente essas duas situações? assim, claro que a gente tem que ter um pouco de mais cuidado, principalmente trazendo para o paciente a importância do cuidado. Eu acho que o cuidado que o profissional médico vai ter vai ser o mesmo, porque a gente quer preservar o paciente das infecções e preservar a função renal a todo custo, se é em um ou dois rins. Então, a minha abordagem ela vai ser a mesma com esse objetivo. Agora, do ponto de vista de paciente, muda um pouco. Sabe aquela história de que quem tem um olho em terra diz cego errei? Então, a gente tem que trazer isso para o paciente, a gente tem que mostrar isso para a pessoa, para ela entender a magnitude do problema e que se de fato, quando ela já tem um comprometimento, né, dos dois rins, né, bilateral, se ela realmente não tiver um cuidado maior, não seguir todas as orientações, não evitar novos episódios de infecção urinária, isso pode trazer realmente uma repercussão para ela a médio prazo de perda de função renal, uma vez que eu não vou ter essa reserva funcional que você está citando, né? Ótimo. Heloísa, acho que Mas o deu para cuidado, o entender. Oi? cuidado tem que ser o mesmo, o cuidado tem que ser o mesmo, né? A Legal. gente tem que cuidar com atenção e assim, com todos os esforços para resolver o problema, seja ele acometendo um rim só ou ambos. Ótimo. Heloísa, acho que deu para entender bem aí como é que é direcionado o tratamento, né? Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade, contar com você em outras discussões aqui. Claro, agradeço eu. Obrigado mais uma vez.